Olá, meu nome é Pedro Henrique Ferreira Rissardi e a minha iniciação científica vai ter esse nome bem grande aqui, que é o mapeamento e a estratificação do estado da arte de estudos sobre a lignina e suas aplicações e potenciais aplicações antimicrobianas, mais especificamente antivirais e virucidas. Basicamente a gente tem que pensar em o que é uma lignina. A lignina ela é uma macromolécula que ela é composta por fenilpropanoides, que são grupos C6, C3 ou simplesmente C9, que eles vão estar arranjados na estrutura molecular de forma irregular, que nem está sendo mostrado aqui nessa imagem. Atualmente, a gente vai ter três formas principais de realmente obter a lignina, que é a polimerização dehidrogenativa, a hidrólise, também qualquer outro processo de isolamento da lignina. Atualmente, a forma mais comum é realmente na produção do etanol. Em um dos processos que a gente tem para a fabricação do etanol, acaba se gerando uma grande quantidade de lignina. E por conta da produção do etanol ser realmente muito extensa, a produção da lignina também acaba sendo, por conseguinte, também extensa. E com essa produção, a gente tem só uma principal forma de utilizar ela, que é na produção de energia através da combustão da lignina. E essa prática de geração de energia acaba sendo muito maléfica para o meio ambiente, porque essa ação de queimar ela acaba produzindo muitos gases que acabam intensificando o efeito estufa. E a partir disso que a justificativa do meu trabalho acaba nascendo, porque eu tento viabilizar de se utilizar a lignina de uma forma que seja benéfica para o meio ambiente. Sendo assim, o meu trabalho ele acabou sendo dividido nos 2 semestres desse ano de 2021. Então, basicamente, o primeiro semestre foi voltado em alguns treinamentos sobre a ciência na universidade, método científico e como ler um artigo, para eu poder entender e visualizar o que eu estava encontrando dentro dos artigos, dentro das bases nacionais que eu iria estar pesquisando durante o semestre. E é dessa forma que acabou também tendo alguns treinamentos de algumas bases de dados nacionais, como a Cielo e da Periódicos CAPES, onde eu acabei realizando uma pesquisa utilizando os parâmetros da lignina, as aplicações da lignina, trabalhos que foram publicados entre os anos de 2010 e 2021 em português e também no Brasil. Já no segundo semestre, eu acabei tendo alguns treinamentos sobre bases de dados internacionais, como Web of Science, Science Direct e Scopus. Além disso, acabei também realizando algumas pesquisas dentro dessas bases de dados internacionais, utilizando basicamente os mesmos parâmetros que eu utilizei nas bases de dados nacionais. Só que dessa vez eu acabei deixando de lado os parâmetros dos trabalhos em português e publicados no Brasil. Dentro das minhas pesquisas nas bases de dados nacionais, eu acabei desenvolvendo esse gráfico que acaba simbolizando um pouco os artigos que eu encontrei que falavam do mesmo tema que eu estava querendo trabalhar aqui nessa minha iniciação científica. Então, basicamente, nesse gráfico a gente vai ter 2 principais temas, que são a obtenção e o tratamento da lignina, que está em cor azul, e também a aplicação em materiais, que vai estar em cor vermelha. Nesse gráfico, dá pra gente visualizar que antes de 2014 é muito mais presente trabalhos que retratam a obtenção e o tratamento da lignina, além de trazer um pouco das aplicações dela. E é possível perceber que a partir de 2014 que começou dentro do cenário brasileiro a se pensar em utilizar a lignina em algum outro material, juntar as duas substâncias para poder criar alguma blenda, algum compósito que misturasse as propriedades positivas dos dois materiais. Já nos trabalhos que eu encontrei no cenário internacional, eu acabei encontrando trabalhos que ficavam dentro de 4 principais temas, que estão aqui resumidos nesse gráfico que eu criei. Vale ressaltar também que, diferente do cenário brasileiro, não tem uma distinção em relação ao ano entre esses temas, o que indica que, no cenário internacional, essa pesquisa de incorporar a lignina em outros materiais já vem sendo realizada há muito mais tempo, o que indica que a valorização da lignina num cenário exterior é muito mais analisada e pensada do que dentro do Brasil. Por conta de verificar essa importância dada no cenário internacional de utilizar a lignina, eu acabei realizando uma nova pesquisa para verificar como que funcionava o mecanismo antimicrobiano da lignina em si. E a partir dos trabalhos que eu encontrei, foi possível verificar que esse mecanismo poderia ser espelhado para tentar criar um mecanismo antiviral, para que pudesse ser incorporado em, por exemplo, equipamentos de proteção individual, como máscaras, em decorrência da pandemia que estamos vivendo e a necessidade de ter equipamentos com capacidades antivirais. Sendo assim, é possível concluir que os trabalhos estudados nessa iniciação científica indicam que a lignina é economicamente viável e apresenta as propriedades muito excelentes para a confecção desses materiais antivirais. Entretanto, ainda se demonstra necessário a realização de novos trabalhos que efetivamente utilizem a lignina na criação de novos materiais para realmente verificar se é possível utilizá-la ou não.